Aqui, vamos estudar a lei de Kepler. Mas antes de a gente começar a estudar a lei de Kepler, o que a gente tem que fazer? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quem foi o Kepler, né? Qual a contribuição que ele deu para a física, né? Porque, ó, aqui um exemplo aqui, ó. Se você olhar os planetas aqui, ó, você vai ver que eles estão em suas órbitas, tá vendo? Parece que as órbitas dele, tá vendo, ó, é circular. Mas o Kepler mostrou através dos estudos dele que as órbitas dos planetas não é circular. As órbitas dos planetas é o que? É em forma de elipse, tá? Mais para frente vou mostrar para vocês o que é elipse, tá? Então, inicialmente aqui, ó, a gente vai estudar o que? Quem foi o Kepler, tá? Então, voltando lá no aqui, ó, quem foi o Kepler, tá? Ó, o Johannes Kepler, ele nasceu em 1571, morreu em 1630, tá? Ele teve uma grande contribuição para a física, porque ele elaborou as 3 leis dele, 3 leis de Kepler, tá? Essas leis que ele elaborou para explicando as órbitas dos planetas, a segunda lei dele que ele fala da área dos planetas, né? Que ele fala que quanto mais próximo do Sol o planeta mais acelera em sua órbita. Então, o Kepler teve uma grande contribuição para o estudo da física. Então, aqui, ó, Johannes Kepler nasceu em 1571, 1630. Ele foi um astrônomo e filósofo alemão que ficou famoso por formular e verificar as 3 leis do movimento planetário, conhecidas como as leis de Kepler. Ele nasceu em 27 de dezembro de 1571, em Weildenstadt, em Württemberg. Ele estudou teologia e ciências exatas na Universidade de Tübingen. Ali foi influenciado por um professor de matemática chamado Michael Maestlin, partidário da teoria heliocêntrica, né, do movimento planetário desenvolvido, inicialmente pelo astrônomo polonês Nicolau Copérnico. Kepler aceitou imediatamente a teoria do Copérnico, ao acreditar que a simplicidade da ordem planetária tinha de ter sido o plano de Deus. Então, se você for olhar aí, ó, você vai ver que o Kepler foi influenciado pelo professor dele, tá vendo? Que defendia o heliocentrismo de Nicolau Copérnico. Igual a gente falou, a gente estudou teoria geocêntrica e teoria heliocêntrica. Geocêntrica, a Terra como centro do universo. E heliocentrismo, o Sol como centro do sistema, defendido por Nicolau Copérnico. E esse professor aqui, ó, Michael Maestlin, teve grande influência no Kepler em aceitar essa teoria. E essa aqui é a cidade onde que o Kepler nasceu, Weildenstadt, tá vendo? Esse nome bonito aqui. É uma cidade da Alemanha, no distrito de Böblingen, na região administrada de Stuttgart, né? Estado de Baden-Württemberg, e é conhecido por ser o local do nascimento do astrônomo Johannes Kepler, tá vendo? Ele nasceu nessa cidade aqui, em 1571. Aí, se você for continuar lendo sobre as histórias do Kepler, você vai ver sua biografia, você vai ver que em 1594, quando Kepler foi embora para Tübingen, ele foi para Graz, na Áustria, elaborou uma hipótese geométrica complexa para explicar a distância entre as órbitas planetárias, órbitas que eram erroneamente consideradas circulares, tá vendo? Naquela época o pessoal pensava erroneamente que a órbita dos planetas era um círculo, mas não era, era uma circunferência, né? E não era. As órbitas dos planetas não é uma circunferência. As órbitas dos planetas são elipses. Kepler mostrou isso através da primeira lei dele. Posteriormente, ó, Kepler deduziu que as órbitas dos planetas são elípticas. Kepler propôs que o Sol exerce uma força que diminui de forma inversamente proporcional à distância e impulsiona os planetas ao redor das suas órbitas. Publicou em 1596
suas teorias. É um tratado chamado Mysterium Cosmographicum, quer dizer, está em latim isso aqui. Esta obra é importante porque apresentava a primeira demonstração ampla e convincente das vantagens geométricas da teoria de Copérnico, tá vendo? Nessa primeira obra aqui que ele escreveu aqui, ó, ele já demonstrou essas coisas aí da relação da vantagem da teoria do Copérnico em relação ao geocentrismo. Ó, Kepler foi professor de astronomia e matemática na Universidade de Graz desde 1594 até 1600, quando se tornou ajudante do astrônomo Tycho Brahe em seu observatório de Praga. A morte de Brahe em 1601 fez com que Kepler assumisse seu cargo de matemático imperial e astrônomo da corte do imperador Rodolfo II. Uma de suas obras mais importantes durante esse período foi a Astronomia Nova, né? A obra dele. Né? Foi um ápice de seus esforços para calcular a órbita de Marte. Esse tratado contém a exposição de duas das chamadas leis de Kepler sobre o movimento planetário. Segundo a primeira lei de Kepler, a lei das órbitas, os planetas giram em órbitas elípticas ao redor do Sol. A segunda lei de Kepler, a lei das áreas, afirma que uma linha imaginária desde o Sol a um planeta percorre áreas iguais a uma elipse durante intervalos iguais de tempo. Em outras palavras, um planeta girará com maior velocidade quanto mais próximo estiver do Sol. A gente vai ver isso aí, tanto a primeira lei como a segunda lei, tá? Aí, em 1612, Kepler se tornou matemático dos estados da Áustria. Enquanto vivia em Linz, publicou seu Harmonis Mundus, né? Harmonis Mundus, em Libra, 1619, cuja parte final contém outra descoberta sobre o movimento planetário, quer dizer, a sua terceira lei, que é a terceira lei de Kepler, a relação do cubo da distância de um planeta ao Sol é o quadrado do período da revolução do planeta, é uma constante e é a mesma para todos os planetas. Kepler demonstrou na terceira lei dele que o tempo que um planeta leva para percorrer a sua órbita, dividido pelo seu raio da sua órbita em torno do Sol, é constante para todos os planetas. Tem o mesmo valor, uma constante. E ele demonstrou essa terceira lei nessa obra aí, ó, Harmonis Mundi. Está em latim, tá vendo? Então, aí, ó, na mesma época, publicou um livro. E o livro se chamava Epitome Astronomiae Copernicanae, né? De 1612 a 1601, que reúne todas as descobertas de Kepler em um só livro. Igualmente importante foi o primeiro livro de astronomia baseado nos princípios de Copérnico, e durante as 3 décadas seguintes teve uma influência capital, convertendo muitos astrônomos ao copernicanismo kepleriano, tá vendo? As pessoas abandonaram a ideia de geocentrismo para adotar o heliocentrismo, tá vendo? Através dos estudos do quê? Do Kepler, tá vendo? Ele teve, através das 3 leis dele, a lei da órbita, que falava que a órbita dos planetas é uma elipse, a lei segunda dele, que é a lei das áreas, mais conhecida como a lei das áreas, e a terceira, que é a lei dos períodos, tá? E agora, ó, a última obra importante que ele publicou foi as tabelas Rudolfinas, em 1625, baseando em dados de Brahe, as 9 tabelas do movimento planetário reduzem os erros médios da posição real de um planeta. Né? O matemático e físico Isaac Newton baseou-se nas teorias e observações de Kepler para formular a sua lei da gravitação universal. Quer dizer, a lei da gravitação universal famosa do Isaac Newton, ele se baseou o quê? Nas leis de Kepler, nos estudos do Kepler, tá vendo? E foi nessa tabelas Rudolfinas aí, ó, que está escrito em latim aqui, Rudolf Nai, né? Que
ele baseou-se no que? Na obra do Brahe, tá vendo? Aí essa tabela Rudolfina era usada, tá vendo? Para corrigir o que? A posição real de um planeta. Então, gente, continuando aí, ó, o Kepler também contribuiu no campo da ótica e ele desenvolveu um sistema infinitesimal em matemática, que foi o antecessor do cálculo, tá? Ele morreu no dia 15 de novembro de 1630, em Regensburg, tá? A cidade que ele morreu aí, bonita cidade também.